Você já se perguntou sobre o propósito de Deus na criação do Jardim do Éden? Mais do que um lugar perfeito, ele esconde chaves para a sua vida hoje. Neste vídeo transformador, o pastor Joan Ribe desvenda os mistérios de Gênesis, revelando como cada detalhe do jardim e sua localização no Oriente apontam para um novo tempo e um recomeço que Deus reservou para você. Descubra como a desobediência nos afastou, mas a graça nos oferece a única porta de volta. Aprenda sobre a árvore da vida, a proporção divina em tudo o que ele fez e, o mais impactante, como Jesus Cristo é essa porta oriental e o sol da justiça que faz nascer em sua vida um dia novo, uma nova existência. Prepare-se para entender que o paraíso não é apenas um lugar distante, mas uma dimensão que você pode começar a usufruir, agora, através da fé. Não deixe a oportunidade de ter seu nome escrito no livro da vida escapar. Esta mensagem é um convite para você experimentar a alegria da salvação e a abundância que Deus planejou. Assista até o final, porque esta revelação pode mudar sua perspectiva e te guiar para o destino eterno que Deus guardou. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa de esperança e ative o sininho para mais promessas para o nosso tempo. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Assim que você achar, olhe à tua direita, olhe à tua esquerda. E se a pessoa não estiver com a palavra de Deus, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre aonde que nós vamos ler. Acharam? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Repare uma coisa. Deus plantou um jardim. Deve ser algo inimaginável. Um bom jardineiro já faz um jardim que a gente olha e fica admirado, não é? Quando a gente vai para Israel, principalmente, o contraste entre Israel e o restante do Oriente Médio é justamente o jardim. A gente fica admirado, cada jardim bonito no meio do deserto. Obra de jardineiro. Um jardineiro competente planta um jardim admirável. Agora imagine como deve ser o jardim plantado pelo próprio Deus. O bom gosto na seleção das plantas ornamentais, das árvores frutíferas, é algo indescritível. Às vezes eu olho um vaso com uma planta e eu fico admirado com a delicadeza com que Deus extrai aquilo da terra e forma uma planta tão bonita. Agora imagine Deus com este projeto. Eu estou plantando um jardim extraordinário. O jardineiro de todos os jardineiros, que pode criar qualquer planta, que pode fazer brotar da terra do jeito que ele quer. Um jardim belíssimo, um jardim maravilhoso. Talvez naquele momento, os querubins que estavam com Deus, os anjos, arcanjos, os serafins, talvez até eles tenham perguntado: para que é este jardim?
Por que o Senhor está plantando este jardim? É para o Senhor? É um passatempo? É um passatempo, já que Deus é eterno? É um passatempo para o Senhor esse jardim? Será que é um hobby de Deus? Um hobby? Se os anjos fizeram esta pergunta, Deus deve ter dito, não, não é para mim, não. Ah, não? Não, não é para mim. É para o ser humano. Estou caprichando. É para o ser humano. Hã? Então eu vou reler. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus caprichou nesse jardim e não era para ele, para o homem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Não eram só árvores ornamentais, decorativas, mas também frutíferas. E cada fruto... Às vezes eu entro num supermercado, tem lá fruto do Chile, da Turquia. Eu falo, mas cada fruta estranha, eu não sabia que existia. Você já se deparou com frutas estranhas no supermercado? Poxa, eu nem sabia. Imagine os frutos que Deus preparou aqui para esse jardim especial. Não é? Frutos que você nunca viu na vida. Deus preparou. E tudo para o homem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Havia até uma árvore que Deus preparou para o homem, não para ele. A árvore da vida. Porque, sendo Deus eterno, é lógico que ele não preparou a árvore da vida para ele mesmo. Porque Deus não precisa comer do fruto da árvore da vida para viver eternamente, precisa? Então, para quem que ele preparou a árvore da vida? Para você. Então Deus fez tudo completinho, tudo maravilhoso. Quem acredita que Deus fez isso? Então eu vou reler. E você repete em seguida, vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o ser humano que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra. Você vê, ele fez brotar da terra, né? Fico admirado como que Deus pega uma sementinha que a gente olha aparentemente e não tem nada, mas dentro dela tem uma explosão de vida. E Deus faz com que aquela sementinha produza uma árvore, ou um arbusto, ou uma flor, ou uma planta muito linda, ou uma árvore frutífera que vem e devolve a semente. Como é que ele faz tudo aquilo assim, com esse planejamento, utilizando, hoje a gente sabe disso, utilizando o código genético, as letrinhas que ele vai juntando. Ele sabe se juntar essas letrinhas aqui do código genético da semente, a planta que nascer será assim, 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 e do jeito que ele planeja sai aquela árvore formosa, bonita, coisa impressionante. Ele fez brotar da terra, olha só, ele fez brotar da terra. Vamos continuar. Toda árvore agradável à vista. Você vê que Deus não faz coisa desagradável, né? Deus não faz coisa desagradável, amados. Você olha para o céu hoje, olha para o céu amanhã e depois de amanhã, e todo dia é uma pintura nova no céu. Nunca é igual. E o céu é tão agradável de se olhar, né? E a luz do sol, a luminosidade.
os vários tons de verde das plantas. Eu venho de carro aqui para o Rio de Janeiro, eu pego a Dutra, eu venho babando, olhando a paisagem. Na estrada, as montanhas, as árvores, as nuvens, o ar, a luz. Eu fiz uma viagem tão agradável ontem à tarde, vindo para cá. Uma viagem tão agradável que eu ficava o tempo todo dizendo para minha esposa, que viagem agradável. Não é gostoso olhar tudo isso? Deus só faz coisas agradáveis. Você olha o mar, o pôr do sol, meu Deus, cada coisa linda. Deus, ele faz tudo agradável à vista. E preste atenção num detalhe, tudo proporcional ao ser humano. Tudo que você vê na face da terra está de acordo com a nossa estatura. Tudo proporcional para você. Deus não criou uma árvore com 500 metros de altura. Mas uma árvore que você pode pegar o fruto. Uma árvore que você pode subir nela facilmente. Não é? Os animais que ele criou. Deus não fez um cavalo com 3 metros de altura para que a gente não pudesse subir, mas ele é de uma altura que dá para você montar no cavalo, no jegue, não é? Você apacentar o boi, a vaca, as ovelhas, tudo proporcional. Repara, preste atenção. Tudo nesse planeta foi feito proporcional para você e tudo agradável à vista. É verdade ou não é? Apesar do homem poluir o ar, poluir as águas, sujar o céu, desmatar, colocar fogo em tudo, mesmo assim você olha, tudo agradável à vista. O rio pode estar poluído. Estou falando do rio mesmo, que nem o rio Tietê. Quando você vê uma foto do rio Tietê, o rio não tem mais vida, né? O homem destruiu a vida no rio Tietê. Ali não nasce mais peixe, não tem mais peixe, ninguém nada mais lá, ninguém anda mais de canoa, como há 30, 40 anos atrás. O rio morreu, mas você vê a foto assim, que foto agradável. Olha que rio bonito, que paisagem, não é? O rio Pinheiros. São rios mortos. Mas quando você olha, é agradável à vista, que bela paisagem. Apesar de toda a agressão que o ser humano vem fazendo, a criação de Deus, tudo que Deus criou, agradável à vista. Continuando aqui, ó, né? Agradável à vista e boa para a comida. Vamos lá. E boa para a comida. Você acha que Deus faz comida ruim? Deus faz comida boa. Né? Só comida boa. Quando você come uma banana, você tem que falar assim, meu Deus, que ideia genial, hein? Só fez para mim essa banana. Que embalagem fácil de abrir, descascar essa banana. Que sabor, meu Deus, que coisa maravilhosa. Uma laranja, uma mexerica, um melão, uma melancia, uma maçã, uma pera. Meu Deus, que ideia genial essa pera. Eu à noite costumo jantar frutas. Meu Deus, que ideia genial, que coisa bem bolada, que legal, obrigado por ter criado isso para mim, aí eu como. Tudo que Deus faz de alimento é bom para se comer. Continuando. Vamos lá, se repete em seguida. E a árvore da vida no meio do jardim. Bem no centro, para ficar perto, para pegar mesmo. Para comer à vontade. Deus nunca proibiu o ser humano, naquele momento, Deus nunca o proibiu de comer à vontade da árvore da vida. Coma à vontade. Árvore da vida. Criada para nós. Criada para mim e para você. Para a gente viver para sempre. E a árvore da ciência do bem e do mal. Se Deus criou a árvore da vida para a gente viver para sempre, é porque ele sabia que um dia não seria todo mundo digno de comer da árvore da vida. Se ele já criou a árvore da vida, ele então já sabia que o homem não poderia ser imortal no seu corpo. Imortal na alma, imortal no espírito. Mas aqui a gente já vê que Deus sabia com antecedência
que o ser humano seria uma decepção, seria desobediente, só tinha um mandamento para obedecer. Qual era o único mandamento que o ser humano tinha para obedecer? Não tomarás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não o comerás. Um só mandamento para obedecer. Eu já sabia que o ser humano não obedeceria nenhum mandamento. Por isso que ele já criou a árvore da vida ali. Porque Deus já sabia que essa árvore deveria ser guardada para algumas pessoas que iriam receber o direito de comer da árvore da vida. E as pessoas que recebem o direito de comer da árvore da vida, já já você vai saber. Muito bem. Então foi isso que Deus fez. Então vamos lá. E a árvore da vida no meio do jardim. Amém? Você crê nesta palavra? Que Deus fez tudo isso para a gente? Eu vou te dar uma boa notícia. Nada disso foi cancelado. Está apenas guardada. Está apenas reservada. Amém? Deus não falou, não. Acaba com esse jardim, destrói tudo. Não, eu já fiz sabendo de tudo. Eu vou guardar para alguns. Amém? Está tudo guardado. Quem gostaria de desfrutar o melhor que Deus preparou para nós? Você crê que Deus realmente guardou e está guardado para alguns o melhor que Ele criou? Quem crê, levante a mão. Então desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Isso, mas a melhor, tem que ser a melhor. A melhor que você já deu, a melhor. Quer ver as palmas melhorarem? Abra sua boca e diga glória a Deus. Continua, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Oh, Pai querido, olha que coisa linda. Esse povo do Rio de Janeiro te ama. Ah, oh glória. Ah, meu Deus, nós queremos o melhor que o Senhor preparou para a humanidade. Pai bendito, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para escutar homem algum. Então vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Daqui a pouco nós vamos chegar no ponto que você deseja, no ponto que mais te interessa. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui, porque a gente tem que aprender o caminho. A gente tem que saber como chegar lá. E a gente tem que analisar e aprender através do estudo da palavra. E nós começamos a leitura observando que Deus plantou este jardim da banda do Oriente. Circule a palavra Oriente aí. Deus colocou o ser humano no melhor lugar do universo, porque é isso que Deus quer. E isso não está cancelado nem revogado. Deus continua querendo colocar o ser humano no melhor lugar do universo. Mas veja, a escolha que Deus fez da localização do jardim. Nós sabemos que há 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Não é? O norte é para cima, o sul é para baixo, o oeste está deste lado e o leste desse outro lado. O leste é o lugar aonde nasce o sol.
Por isso, na Bíblia, não é chamado de leste, e sim de oriente. O lado oriental, portanto, é o lado em que nasce o sol. Por que Deus, na hora de escolher a localização do jardim mais aprazível do universo, por que Ele não colocou, por exemplo, no norte? Porque o norte é para cima. E lá em cima já existe o melhor do universo. Deus não iria colocar melhor em cima de melhor. Não para o norte. Porque Deus está no alto. E se Deus colocasse no sul, o sul significa profundezas, as coisas baixas. Deus não tinha um projeto para as profundezas, para as coisas baixas. O projeto de Deus era mais elevado. E Deus tampouco escolheu como localização do jardim o oeste. Por que Deus não escolheu o lado oeste para colocar o jardim? Porque o oeste é onde o sol se põe. Isso significa fim. Onde as coisas cessam. O dia acaba sempre do lado oeste. Em qualquer lugar do mundo. O dia acaba sempre no lado oeste. É quando vem a noite. E Jesus dizia, nós temos que trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então você vê que há simbolismos e razões e justificativas, porque Deus escolheu o lado oriental, a banda oriental, para colocar o jardim do Éden. Porque o lado oriental é onde nasce o sol. E o nascimento do sol representa, para nós que vivemos em função de 24 horas, cada vez que o sol nasce, isso representa um novo dia. Amém? Cada vez que o sol nasce, pela manhã, é um dia para recomeçar. Ah, ontem acabou, mas hoje eu vou recomeçar. Sempre que o sol nasce, representa um novo dia que está começando, com a oportunidade de recomeçar. Quando Deus colocou o seu jardim, o lugar mais aprazível do universo, quando Ele colocou na banda oriental, do lado que nasce o sol, Deus tinha em mente o seguinte: eu estou começando uma coisa nova, não é? Eu estou começando uma coisa totalmente nova, com uma nova criatura, porque Ele tinha acabado de formar o ser humano, com uma nova criatura, e com um novo tempo. E para mostrar que eu quero dar tudo novo, então este jardim vai ficar do lado em que o sol nasce para o ser humano. O sol nasce no Oriente somente para o ser humano. Para Deus não. Deus, Ele olha do seu alto trono, Ele vê a constelação toda, o universo todo. Nós somos um pontinho nessa imensa, imensa constelação, com bilhões e bilhões de estrelas e galáxias. Deus não considera o sol para Ele como marca de um novo tempo, mas sim para nós. Amém? A gente sempre espera que ao nascer do sol, no começo de um novo dia, a gente consiga fazer tudo aquilo que não conseguiu fazer ontem. É verdade ou não é? O nascer do sol significa, para mim e para você, para a humanidade, significa recomeço, nova vida. Então é isso que Deus está mostrando aqui. Quando o ser humano desobedeceu o único mandamento que o Senhor tinha dado a ele,
não comerás do fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal. Era um só mandamento. Quando o ser humano provou que ele não consegue obedecer nenhum mandamento, ele perdeu o privilégio de continuar morando naquele lugar que não pode ser usufruído por pessoas desobedientes. Então Deus tirou aquele primeiro casal, os nossos primeiros pais, Deus tirou do jardim do Éden e pôs para fora mesmo. E aí Deus colocou um querubim na porta. E o querubim é um anjo da mais alta hierarquia, é um anjo poderoso. Deus colocou um querubim na porta. De que lado ficava a porta do jardim? O jardim já está localizado do lado oriental. Mas e a porta do jardim? De que lado? Deus disse para o querubim: você vai ficar aí na porta. O ser humano não pode entrar aqui sendo desobediente, não. Me desrespeitando, sendo infiel, tomando aquilo que é meu, não. Fique na porta. E o querubim foi colocado na porta. Vamos ver de que lado ficava essa porta. Tá? Vamos ver a localização da porta. Capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A porta do jardim do Éden fica do lado oriental. Quando Abel, por inveja, por ciúme, por rivalidade, assassinou o próprio irmão, e Deus lhe deu a sentença para ele ser vagabundo e errante na face da terra, tendo ele a oportunidade de percorrer toda a terra, porque Deus disse: você vai ser vagabundo e errante por toda a terra. Caim, aonde que ele escolheu morar? Vamos lá? Capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Por quê? Porque Caim queria ficar perto do Éden, da banda do oriente, na esperança de um dia voltar ali. Podendo ser andarilho em toda a terra, ele se alojou perto do Éden, da banda do oriente. Muito tempo depois mesmo, muito tempo depois do dilúvio, Deus chamou Abraão para que aquele homem aprendesse a obedecer e aprendesse a ser fiel e aprendesse a amar ao Senhor acima de tudo. E Abraão não tinha filhos, ele era estéril. Mas ele tinha um sobrinho, a quem ele amava como filho e criava como filho, porque o seu irmão havia morrido e deixado aquele sobrinho para ele. Então Abraão levava aquele sobrinho para tudo que era lado. O nome daquele sobrinho era Ló. Só que Abraão, ele está aprendendo a obedecer. E aí, no episódio de Ló, a gente vê que Abraão ainda é um aprendiz da obediência. Porque Deus disse para Abraão claramente: sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele sai, mas leva um parente. E a ordem era para deixar os parentes para trás. Mas ele vai aprender a obedecer. Chega num momento em que Abraão entende que ele precisa realmente se separar daquele parente. Porque aquele parente está
e criando problemas. Então Abraão diz assim para o seu sobrinho Ló: ô Ló, nós somos parentes. Você tem muitas ovelhas e muitos pastores. Eu também tenho muito gado e muitos pastores. Mas os nossos pastores estão brigando. Isso não é bom, porque nós somos parentes. É melhor você seguir com os teus empregados e com o teu gado, seguir o caminho que você quiser, e eu fico na minha, para a gente não ficar brigando, senão daqui a pouco vai haver guerra. Escolhe, Ló, para onde você quer ir. Se você escolher, Ló, ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher ir para frente, eu irei para trás. Se você escolher o norte, eu irei para o sul. Se você escolher o sul, eu irei para o norte. Se você escolher o oeste, eu irei para o leste. Se você escolher o oriente, eu irei para o oeste. Escolhe, Ló, para onde você quer ir. Aí Ló levantou os olhos assim, olhou nos 4 cantos em volta, norte, sul, oeste, oriente. Oriente. Eu quero ir para o Oriente. E ele escolheu o Oriente. Vamos até lá? Capítulo 13, versículo 11. Nós estamos dando um salto aqui na história para você ir entendendo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló escolheu o lado certo, mas ele tinha que ter se apartado do pecado e não ter chegado até Sodoma. Isso quer dizer o seguinte, que não adianta a pessoa escolher o lado certo para entrar no desfrute das bênçãos de Deus, mas viver ali em contato com o pecado, estar próximo do pecado. Foi isso que Ló fez. Agora Abraão, como ele era um profeta e ele está em estágio, né? Deus está dando um estágio para ele. Abraão é um estagiário da obediência. Abraão, ele já aprendeu uma coisa importante. Que ele conseguiu o que conseguiu com a ajuda de Deus. Que Deus o tirou ali da Babilônia e o levou para Canaã e o abençoou. E agora ele, que antes não tinha nada, é um homem muito rico. Ele entendeu que não basta apenas procurar o lado oriental. É preciso entrar pela porta oriental. E Abraão, no seu discernimento, ele compreendeu que Deus é a porta. Que Deus abre todas as portas. E quando você está com Deus, quando você entra pela porta que é o Senhor, Ele não abre apenas a porta oriental. Junto com a porta oriental, Ele abre todas as outras portas. Também a ocidental, também a porta do norte e também a porta do sul. Que Deus abre todas as portas. Então Abraão compreendeu isso. E vamos conferir aqui no versículo 14. Estou em Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Finalmente, hein? Finalmente, sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão, e eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Só agora ele conseguiu se apartar daquele parente que só prejudicava. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente.
Abraão, você está me obedecendo. Então pode levantar os teus olhos. Aqui no lugar que você está, pode olhar para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Pode olhar para o leste e oeste também. Pode olhar para todos os lados. Abraão, olha tudo, Abraão, olha. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Deus ali prometeu prosperidade sem limites, vida abençoada em todos os sentidos, de uma tal maneira que extrapola a sua própria vida e atinge até os seus descendentes. Deus prometeu para Abraão, já que ele estava na porta certa. A porta é Deus. Deus prometeu para ele a abertura de todas as outras portas, porque Abraão entendeu que Deus é a porta. Amém? Vamos ver isso avançando mais ainda no tempo. Avançando muito, muito nos séculos. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 10. Vamos até o versículo 7. João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Por isso que Deus fez com Abraão. Abraão, aqui onde você está, você me obedeceu, você está sendo fiel. Só faltava isso. Lembra? Lá atrás eu tinha dado uma ordem: sai da tua casa, da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. E você levou Ló, Abraão, teu sobrinho. Agora que você se apartou dele, agora que você está me obedecendo, levanta os teus olhos, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha para os 4 cantos da terra. Tudo que você está vendo, eu darei a ti, a tua descendência. E eu vou te abençoar grandissimamente. Abraão entrou pela porta, a porta é Deus. Quando você entra pela porta certa, Deus abre todas as outras portas que você quer que Ele abra. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. Agora preste atenção nesse mistério. Isso é um mistério. Preste atenção. Porque Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele ficou dizendo e pregando o tempo todo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Um dia os fariseus questionaram Jesus sobre isso. Quando que o reino de Deus vai chegar? E Jesus tinha anunciado que o reino já tinha chegado. Não é que iria chegar, já chegou. Ou seja, o rei Jesus, quando veio aqui na terra, ele trouxe o reino com ele. Amém? Então o reino está aqui na terra. E Jesus disse assim: o reino de Deus não vem até vós com aparência exterior, nem direis ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então preste atenção. Preste atenção nisso. Quando Jesus diz: eu sou a porta, preste atenção nisso. Ao entrar por esta porta, porque Ele é a porta oriental, Ele é a porta que te dá acesso ao reino de Deus. Ao entrar pela porta, você, aqui mesmo nesta vida, você penetra numa nova dimensão de vida.
ao entrar por esta porta, que é Jesus, a porta oriental, você penetra numa nova dimensão aqui mesmo neste mundo. E Jesus está dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Essa é a primeira bênção, a bênção da salvação. E sairá. Olha só, ele não aprisiona ninguém. Você é livre para os 4 cantos da terra. E sairá e achará pastagens, que é o que a ovelha precisa. A ovelha não pode sobreviver fora do reino de Deus, ou no deserto, porque é perigoso. E a ovelha não pode viver num lugar seco e árido. Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E sairá e achará pastagens. Olha só. Vamos reler aqui o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém, quer dizer que não depende dele, depende de alguém, depende de você. Se qualquer pessoa, ele está dizendo, entrar por mim, quer dizer que depende da pessoa entrar. Você pode fazer que nem o Ló, que escolheu o lado oriental, mas não se afastou do pecado. Você pode fazer que nem o Caim, que escolheu o lado oriental, mas também não mudou de vida. E também não entrou. Você está diante de uma porta, você pode ficar diante dela o resto da vida, até morrer, e não entrou. Não adianta apenas descobrir que Jesus é a porta, e é a porta que conduz à vida, à salvação, ao reino de Deus. Não adianta só a pessoa saber disso, a pessoa tem que entrar por esta porta. Por isso que a coisa está no modo condicional. Se a pessoa quiser, não depende mais dele, a porta está aberta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará. Tem que entrar. Entrar aonde? Você entrou por Jesus e entrou aonde agora? No reino de Deus. Nessa nova dimensão que eu estou te falando. Você entra no mundo espiritual de Deus. E no mundo espiritual de Deus todas as coisas são possíveis e nada te falta. Você entra no reino de Deus. E entrará e sairá e achará pastagens. Abraão descobriu que Deus é a porta. Quando você entra pela porta certa, quando você entra pelo Senhor, todas as outras portas se abrem para uma vida abençoada, com a certeza da salvação. E ao mesmo tempo em que Jesus declara que Ele é a porta, Ele é o sol da justiça. Porque a porta oriental, ela era voltada para o lado em que o sol nasce. Jesus é a porta e ao mesmo tempo Ele é o sol da justiça. Vamos no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Vamos no versículo 2 ali. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Você vê? Jesus disse, se você entra, quem entra por mim é salvo. O que é que está anunciando aqui? Para quem teme ao nome do Senhor, é para quem tem temor, para quem é obediente, para quem é fiel. Nasce o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, Jesus disse, entrará e sairá e achará pastagens. E saireis, olha a confirmação da palavra. E crescereis como os bezerros do cevadouro. Então Jesus é a porta, e Ele é o sol da justiça, o que representa que quando você entra por esta porta, que é o sol da justiça, nasce para você não apenas um novo dia, não apenas um novo ano, não apenas uma nova década, mas nasce para você uma nova vida, onde você tem acesso a todos os recursos do reino de Deus. Aí você vai ter a certeza da salvação e a garantia de usufruir todas as coisas que o sol da justiça prepara de novo para você.
A cada dia coisa nova para você, e sempre o melhor da terra, e sempre aquilo que é agradável à vista. Quando Jesus chamou os discípulos para orar no monte, aconteceu um fenômeno. Jesus estava orando e de repente ele transfigurou-se. E houve uma claridade muito grande no alto do monte da transfiguração. A descrição daquele acontecimento confirma que Jesus Cristo é o sol da justiça. Vamos até lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, interessante isso, né? 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O seu rosto resplandeceu como o sol. Quando a gente vê o sol nascendo, o que vem à nossa mente? Um novo dia. Para eu viver este novo dia e fazer tudo aquilo que eu não fiz ontem. Quando a gente vê o sol nascendo, a gente pensa, é uma nova oportunidade que eu estou tendo de realizar as coisas que eu não realizei. Jesus é a porta oriental por causa disso, porque ele é o sol da justiça. João, muito tempo depois disso, ele vai ver Jesus Cristo glorificado, não como ele é mais naquela época, né? Quando ele parecia apenas um nazareno, parecia apenas um galileu, parecia apenas um ser humano comum. João, tempos depois, vai ver Jesus como ele é hoje, glorificado. E veja a descrição. Quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que aconteceu com João? Ele foi arrebatado em espírito, ele foi levado para outra dimensão. Olha só. Arrebatado em espírito, ele começou a ver o reino, como é, o reino de Deus. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Puxa, parece aquele Jesus com quem eu andava na Galileia, com quem eu percorri Israel inteiro quando eu era jovem. Parece ele, né? É semelhante a ele, aquele que comeu e bebeu conosco em várias oportunidades, aquele com quem nós pernoitamos várias vezes no Monte das Oliveiras e viajamos por toda parte, semelhante ao Filho do Homem. Parece ele, parece, semelhante ao Filho do Homem, mas ele estava vestido até aos pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu acho que João tinha que ficar olhando para ele assim.
Parece que eu estou olhando para o sol. Eu tento olhar no rosto dele, mas brilha demais. Parece o sol como quando na sua força resplandece. Sabe o sol do meio-dia, aquele sol muito forte. João, quando teve essa visão, ele diz: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Você vê, estava arrebatado em espírito, ele não estava na carne, e mesmo em espírito, ele não aguentou ficar na presença do Senhor Jesus glorificado. Muito poder, muita glória. Caiu como morto. Você já viu o espírito morrer? João foi arrebatado em espírito, mas ele diz: eu quando vi caí no chão como morto, e eu fiquei ali como se estivesse morto. Mas ele veio e colocou sobre mim a sua mão direita, e ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Não apenas ele é a porta, mas ele tem as chaves. Ele pode abrir qualquer porta e ele pode fechar qualquer porta. Ele pode trancar os demônios. Ele pode trancar o inferno para que nunca mais se incomode. Ele é o primeiro e o último. A porta oriental, o sol da justiça, o primeiro. E quando o dia terminar, então o sol se porá e ninguém mais poderá trabalhar. Aí tudo terá terminado e ele vai julgar as nações. E quando ele julgar, ele vai fazer uma prova daqueles que podem entrar no paraíso que Deus guardou. E ele vai exigir prova para os que não vão entrar. Porque o paraíso está guardado. Foi feito para o ser humano e é o ser humano que vai usufruí-lo. No meio do jardim tem a árvore da vida e o ser humano vai ter que comer dela por toda a eternidade, para lembrar que é salvo e vive por causa de Jesus Cristo, porque entrou pela porta. O jardim está guardado. Jesus quer que o ser humano entre ali, mas ele vai exigir prova de quem pode entrar e vai provar por que alguém não vai entrar. Ele vai mandar trazer os livros. Virão volumes e volumes dos livros das obras, que são milhões de milhões. Milhões de milhões. E ele vai mandar trazer um outro livro, o único livro. O livro da vida do Cordeiro. Pelas provas contidas nos livros das obras, nos autos daqueles processos, ficará provado que todos os que estão com seus nomes nos livros das obras, pelas vidas que levaram, não poderão entrar no paraíso. A prova de que não poderão entrar estará bem escrita, fundamentada nos livros das obras. Ninguém vai poder contestar: isso que está aí é mentira, eu não fiz nada disso não. Porque está fielmente transcrito tudo o que você fez. Ninguém poderá contestar uma linha sequer. É tudo verdade. A prova de que não entrarão no paraíso está contida nos livros das obras, que ninguém poderá contestar como verdadeiros e fiéis. Transcritos fielmente, o relato da vida de cada ser humano que já viveu nesse planeta desde Adão e Eva. E aí, ele vai mandar trazer o livro com a prova de quem vai poder entrar no paraíso. E vai ser aberto o livro da vida. E muitos vão dizer: que livro da vida é esse?
Eu ouvi falar muito, mas eu achava que era fantasia. Eu achava que era história da carochinha. E muitos vão dizer, neste livro da vida, está escrito o nome de quem creu em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e creu que Ele é a porta. Neste livro da vida do Cordeiro, só está escrito o nome daqueles que entraram pela porta, e Jesus disse, eu sou a porta. Quem acreditou que Buda era a porta, o nome não está naquele livro. Quem acreditou que Maomé era a porta, o nome não está naquele livro. Quem acreditou que Kardec mostrava um caminho e era uma porta, não está com o seu nome naquele livro. E aí Jesus vai mostrar a prova dos que vão entrar no paraíso. E lá vai estar escrito que no dia tal, a hora tal, você ouviu a pregação de que só Jesus Cristo salva, que só Ele é a porta, que Ele é o sol da justiça, e você tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, e com arrependimento pediu perdão de todos os seus pecados e decidiu viver fielmente para Jesus. Aí vai ser aberto o livro e os nomes serão chamados. E do meio daquela multidão, eu, você e todos que receberam Jesus como único Salvador, ao ouvirem o nome ser chamado, vão dar um salto de alegria. Presente, estou aqui, Senhor, dá licença. Aí ele vai dizer, ô servo bom e fiel, ô serva boa e fiel, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preparei para você, era você, eu guardei para você. Possua o que preparei para você. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo está guardado. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, tinha uma única porta lá. Mas assim que você entrava por aquela porta, você via o altar do sacrifício, o sangue. A porta ligada com o sangue. E veja a confirmação da palavra aqui, terminando então, na última página da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade nova de Jerusalém tem 12 portas. 12 portas. Assim como a cidade velha de Jerusalém, na época de Jesus, tinha 12 portas. Mas a nova Jerusalém tem 12 portas. Mas só pode passar por ela quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se a pessoa lavar as suas vestiduras com outra água ou com outro sangue, não entrará. Só quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus é a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E Jesus é o sol da justiça. Quer uma nova vida? Quer um novo tempo? Uma nova vida que nunca termina? Um novo tempo que nunca se esgota? Então você tem que entrar pela porta oriental. Quer entrar na dimensão do reino de Deus e começar a desfrutar desde agora as delícias do reino, os privilégios do reino? Tem que entrar pela porta que é Jesus. Ele é o sol da justiça, Ele é a porta oriental. Se você entrar, você vai ter uma vida abençoada e salva. Que não adianta nada também você ter uma vida próspera, uma vida de fartura, e no final
perece no inferno. O teu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. E você tem que lavar as suas vestiduras no sangue de Jesus. Toda a igreja fique de pé, por favor. Toda a igreja, ouça o que eu vou dizer agora. Não há outra porta, não há outro sol da justiça, não há ninguém que resplandeça como o sol na sua força, e não há outro sangue, não há outro caminho, não há outro meio, não há. E eu creio que isso, Deus simplificou até para ajudar as pessoas. Porque se Deus tivesse dado vários caminhos e várias portas, nós ficaríamos até atrapalhados. Mas Deus simplificou tudo. Só tem um caminho, só tem uma porta, só tem um sol da justiça, só tem um que é o primeiro e o último, só tem um que foi morto e vive para sempre. Não tem como se confundir. Está fácil escolher. Você tem que receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e entrar pela porta. Quando você entra pela porta, a lembrança é o sangue de Jesus que ele verteu na cruz do Calvário. Quando você levanta a tua mão e diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber Jesus como meu único Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Um dia aquele livro será aberto e bem-aventurado aquele, e bem-aventurada aquela que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Essa é a hora de você colocar o teu nome no livro santo do Cordeiro. Porque no livro das obras o teu nome já está. Você não precisa fazer nada. O teu nome já está no livro das obras. Agora, para o seu nome ser escrito no livro da vida, você tem que fazer alguma coisa. O que, pastor? Você tem que entrar pela única porta que salva. Você tem que entrar por Jesus Cristo. Não há outra porta. Você tem que entregar tua vida para Jesus. Então olhem todos para mim, sabe por quê? Porque agora muitas pessoas vão entrar no reino de Deus. Muitas pessoas vão entrar nessa dimensão desconhecida, mas que a gente já começa a usufruir aqui mesmo nessa vida. A porta está aqui. E Jesus diz, se alguém quiser entrar por mim, salvar-se-á. E entrará no reino de Deus e sairá e achará pastagens. Você vai estar no mundo, mas não será mais do mundo. A tua vida vai ser uma bênção. E o que é melhor? A alegria da salvação. Olhem todos para mim, porque a porta está aqui. A gente entra nela pela fé. A porta é Jesus. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer entrar por essa única porta, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem. Erga sua mão direita bem alto. Isso. Todos que ergueram as mãos, venham comigo aqui para frente. Pede licença e vem aqui para frente. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você vai entrar pela porta que te dá acesso ao reino de Deus. Vem aqui para frente, vem correndo aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja, vamos aplaudir mais. Olha só. Adão e Eva já estavam dentro. Adão e Eva já estavam dentro. Estavam ou não estavam? Já estavam dentro. Por que foram colocados para fora? Porque foram o quê? Desobedientes e infiéis. Pastor João Ribe
Eu não vou dizer que eu estou afastado, afastada, não vou dizer que eu estou desviado, desviada. Eu vou dizer que eu estou desobediente, muitas vezes tenho sido infiel e eu quero me consertar agora com Deus. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente. Você que não está conseguindo obedecer, você que não está conseguindo ser fiel, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Pastor, eu tento, eu quero, mas eu não consigo. Venha aqui para frente, porque o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. O teu nome não será riscado do livro da vida do Cordeiro. Vamos aplaudir mais, igreja. E enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil ou fora do país. Quero falar com você que está acompanhando pela internet, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Quero falar com você que ganhou esta mensagem num DVD, alguém te deu, disseram para você, assista isso aqui, e você está assistindo, e você quer entrar pela porta. Quero falar com cada pessoa que está me ouvindo agora no trânsito, ouvindo esta mensagem no seu veículo. Quer entrar no reino? Só tem uma porta. Quer desfrutar o melhor de Deus? Só tem uma porta. E a porta é Jesus, e Ele é o nosso sol da justiça. E Ele é a porta oriental que te dá um novo tempo, uma nova vida. Quer entrar por Jesus? Você que está me ouvindo à distância, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. E você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E os que vieram aqui para frente, eu sinto de Deus, preste atenção, toda a igreja. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer chamar mais pessoas aqui. E você não pode continuar no seu lugar onde você está, porque você vai se consertar com Deus. Você pensou, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou lá na frente não. Mas o Espírito Santo quer você diante do altar. Não fique no teu lugar. Venha aqui para frente agora e venha rápido, porque nós vamos orar. Não continue aí. Você quer resultado na tua vida? Vem aqui na frente e se banhar com o sangue do Cordeiro. Você quer resultado na tua vida? Você quer paz no teu interior? Você quer consciência tranquila? Você quer certeza de perdão, certeza de salvação? Vem aqui diante do altar. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Vamos nos ajoelhar agora. E sabe por que a gente fica de joelhos agora? Porque essa porta é pequenininha. Essa porta é apertada. Essa porta é estreitinha. Você vê, conduz a algo tão grande e a porta é pequena. E a gente só entra de joelhos, chorando, pedindo perdão, se arrependendo dos pecados e se banhando com o sangue do seu sacrifício. Hoje Ele vai dar para você não apenas um novo tempo, mas um tempo que nunca mais se esgotará. Hoje vai dar para você não apenas uma nova vida, mas uma vida que nunca mais terminará. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore comigo assim. Você que está à distância acompanhando, ore também. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Eu compreendi a tua palavra. E eu sei que o Senhor guardou o reino para mim. O paraíso para mim. E um dia eu o possuirei por herança. Agora, Senhor, eu posso, desde já, usufruir do teu reino e receber dentro de mim a certeza do meu perdão e a alegria da minha salvação. Por isso, Senhor, de joelhos eu suplico, perdoa os meus pecados, apague as minhas iniquidades, me purifiquem das minhas transgressões,
da minha desobediência, da minha infidelidade, pelo sangue de Jesus. Vem, Senhor, me abençoe agora, com a alegria da minha salvação. Escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e jamais permita que dali o meu nome seja arrancado ou riscado, mas mantém, Senhor, o meu nome diante de Ti, no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Que mensagem poderosa, não é mesmo? O jardim de Deus, o Oriente, a árvore da vida e o mais incrível, Jesus Cristo, a porta e o sol da justiça. Eu acredito de todo o coração que esta palavra tem o poder de acender uma nova esperança em sua vida, de te dar a certeza de um recomeço e a garantia de um destino eterno. Mas para que essa promessa se cumpra plenamente, não basta apenas ouvir. Precisamos agir. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus e a promessa de um novo tempo, eu te convido a ser um multiplicador dessa luz. Compartilhe este vídeo com todos que você ama, com alguém que precisa de uma palavra de esperança hoje. Imagine o impacto coletivo que podemos gerar. E se você quer continuar recebendo essas promessas para o nosso tempo, se deseja ter seu nome cada vez mais firmado no livro da vida, então clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhuma mensagem transformadora e se conectará com uma comunidade que busca viver o melhor de Deus. Se você crê que Jesus é a única porta e o sol da justiça que brilha para você, deixe seu amém e seu like agora mesmo. Seu apoio mostra a força da nossa fé e nos ajuda a levar essa palavra ainda mais longe. E lembre-se, a porta está sempre aberta para você. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa equipe e nossa comunidade estarão em oração, intercedendo por você e suas necessidades. Conte conosco. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.